Olá, meus queridos e queridas, amados e amadas do Senhor. Então vamos a mais um estudo pautado na Palavra de Deus. Amém? Vamos fazer uma oração? Pai querido, nós estamos agora na Tua presença mais uma vez e pedimos a Ti a Tua bênção para tudo aquilo que vamos compartilhar e falar. Que o Teu Espírito Santo possa nos conduzir em triunfo através desse estudo, Senhor. Nós precisamos do entendimento e da Tua sabedoria para que possamos aplicar isso na nossa vida. Nós oramos e clamamos em nome de Jesus. Amém. Amém, meus amados. Hoje o nosso tema é um tema que parece um pouco complexo, mas nós vamos entender. O nosso tema é amar sem gostar. Por quê? Porque amar é uma coisa e gostar é outra, não é? Então nós vamos ver que diferença que há entre amar e gostar e como é amar sem gostar. Às vezes você fala assim, eu amo você, mas não gosto quando você faz isso. Você ama, mas não gosta de alguma atitude da pessoa. Mas você ama. Então, amar sem gostar. Como é amar sem gostar? Quando conhecemos o Evangelho de Jesus, passamos a entender a diferença que existe entre amar e gostar e aprendemos claramente que podemos amar mesmo sem gostar, sem aprovar, sem concordar, sem aceitar, sem participar, sem ser conivente. Será que nós já estamos entendendo isso? Amar é desejar o bem para o próximo, em todas as áreas. Amar é desejar que o próximo seja abençoado pela misericórdia e pelo amor de Deus, de tal forma que ele decida fazer escolhas que mudarão toda a sua vida para o que é melhor, para o seu próprio bem, para ele mesmo. Então, amar é desejar a bênção de Deus na vida do próximo, seja ele quem for, seja essa pessoa quem for. Então, somente conseguimos entender e viver isso quando aplicamos na nossa vida o Evangelho de Jesus, os seus ensinamentos e os seus exemplos de vida, principalmente. Quando nós olhamos para Jesus, nós aprendemos o que é amar. Amar mesmo sem gostar. Amar mesmo sem aprovar as atitudes das pessoas. Amar é desejar fazer o bem para o próximo sem esperar recompensa, retribuição, compensação, reconhecimento, até mesmo resultados positivos. Nós amamos, nós queremos o melhor para a pessoa. Mesmo que nós não vejamos nela resultados positivos, mesmo assim, nós amamos e nós desejamos o melhor de Deus para essas pessoas. Você já falou alguma vez assim, puxa, eu fiz, falei, ajudei e o outro não disse nada, nem viu, nem agradeceu. Perdi o meu tempo, fui um idiota, fui um otário. Você já falou isso alguma vez? Eu já falei isso. Hoje eu tenho entendido que nós podemos amar sem gostar e desejar o bem na vida da pessoa, mesmo que ela esteja com a vida totalmente errada, nós amamos e desejamos o melhor de Deus para essa vida. O mundo nos ensina, educa e nos modela, nos forma de um jeito. Mas o Evangelho de Jesus Cristo é de outro jeito. Por isso que ele falou várias vezes, vocês ouviram o que foi dito aos antigos, mas eu, porém, vos digo. Então, ele nos ensina de uma forma diferente. Lá em Romanos capítulo 12, nos versículos 1 e 2, ele fala assim, o apóstolo Paulo escrevendo aos Romanos, ele diz assim, rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis os vossos corpos por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que saibais qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Essa transformação e renovação do entendimento chama-se metanoia, que é uma mudança de mente, da forma, do modo de pensar. E a metanoia, que é essa mudança de vida, de mente, de pensamento, está ligada ao arrependimento,
Ou seja, eu me arrependo do modo como pensava, como entendia, e vou passar a pensar de forma diferente. Metanoia é mudança de mente, não é? E nós precisamos dessa transformação, dessa renovação do nosso entendimento, dessa metanoia no nosso entendimento, para que nós possamos ver qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Nós sabemos que tudo aquilo que vem de confronto com os nossos hábitos, formas de pensar e de agir, enfrenta automaticamente uma resistência do nosso ego, da nossa personalidade, do nosso temperamento, gênio, formação, características e definições pessoais. Tudo que vem de confronto com o nosso ego acontece, encontra uma resistência automaticamente. Será que nós estamos entendendo? A pessoa às vezes começa a falar e nós já resistimos. Já mudamos a nossa feição, já mudamos a nossa postura, já mudamos a nossa cara, a nossa atitude, porque há uma resistência. Há uma resistência quando alguma coisa vem em confronto ao nosso ego, ao nosso egoísmo, à nossa vontade pessoal, ao nosso chamado de livre-arbítrio, não é? O nosso ego está diretamente ligado ao nosso egoísmo, egocentrismo, que pode até mesmo se transformar em narcisismo, exagerada admiração de si mesmo em todos os aspectos. Existem pessoas que são narcisistas no sentido da beleza do corpo e outras em todos os aspectos, moral, emocional, psicológico, mental, espiritual, em todas as áreas. E às vezes as pessoas elas são narcisistas e elas defendem somente o que elas pensam e acham e da forma como elas veem, e elas não aceitam outra opinião. Então isso entra em choque com ela e aí existe uma resistência dentro dessa pessoa por causa do seu ego. Para o egocentrista, o que importa é a sua opinião, a sua visão. Se ele não consegue ver no outro, ele espelhado no outro, não é? Do seu jeito de ver, de entender, o outro é descartado, deletado, rejeitado, não é aceito para o seu convívio e relacionamento. Ele está fora. Se não é da forma como eu vejo, se o outro não se espelhar em mim, eu não quero muito assunto com ele. É assim que o egocentrista age. Não é aquela pessoa que ela age só de acordo com seu ego e mais nada. Por isso que Jesus e o seu evangelho não é aceito, aprovado, recebido e abraçado por todos. São poucas as pessoas que realmente aceitam e abraçam o evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo e o próprio Senhor Jesus. Porque implica diretamente em negar a si mesmo. Não é? Negar a si mesmo. E negar a si mesmo é ser ensinável. É você estar aberto para ser ensinado e para aprender aquilo que é de novo e que você precisa aprender. Vamos ver uma passagem que se encontra no Evangelho de Mateus, no capítulo 16, versículos 24 e 25. Olha o que Jesus disse. Ele disse assim: então disse Jesus aos seus discípulos: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Porquanto quem quiser salvar a sua vida, perdê-la. E quem perder a sua vida por minha causa, achá-la. Mas se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo. Ou seja, o Evangelho de Jesus nos leva a negar a nós mesmos e a sermos ensináveis, tratáveis, modelados, moldados pelo ensino e exemplo de Jesus, que é totalmente oposto ao do mundo. Se isso não acontece conosco, é porque não estamos seguindo a Jesus e o seu evangelho. Estamos seguindo religião e sistemas religiosos, mais nada.
Porque quando nós seguimos a Jesus, nós negamos a nós mesmos e nós somos modelados, nós somos moldados e nós passamos a ser ensináveis de acordo com o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Como é que posso amar sem gostar? Lá no Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículos 46 e 48, olha o que está escrito aqui. Capítulo 5, versículos de número 46 a 48, diz o seguinte: por quê? Só do 46 ao 48. Porque se amardes os que vos amam, que recompensa tendes? Não fazem os publicanos também o mesmo? E se saudardes somente os vossos irmãos, que fazeis demais? Não fazem os gentios também o mesmo? Portanto, sede vós perfeitos, como perfeito é o vosso Pai celeste. Não é? É muito fácil amar a pessoa que eu sei que me ama. É muito fácil. O problema é amar aquela pessoa que eu sei que não me ama, que não quer o meu bem, que não gosta de mim, que não me aceita, não é? E como é que eu posso amar aquela pessoa que eu não gosto da forma como ela age? Amar sem gostar. Eu preciso fazer a diferença. Se o outro não faz, eu preciso fazer. Isso se eu quero me tornar um filho de Deus. Eu não gosto, mas eu amo. Quero que Deus abençoe. Às vezes você vê uma situação e você fala, eu não gosto, mas eu amo. E por amor, eu vou abençoar. Por amor, eu não gosto disso, mas eu vou abençoar. Em nome de Jesus. Mateus capítulo 7, versículo 12, que está escrito assim: tudo quanto, pois, quereis que os homens vos façam, assim fazei-o vós também a eles. Tudo que eu quero que as pessoas façam para mim, eu preciso fazer para as outras pessoas aquilo que eu quero que as pessoas façam para mim, porque esta é a lei e os profetas. Amar, o amor do Evangelho de Jesus é amar sem ficar esperando nada em troca. É pedir que Deus abençoe e ajude o próximo, independentemente de quem ele é e como vive e como está. Eu não gosto da situação, mas eu amo. Eu não gosto da forma que essa pessoa vive, mas eu amo. Eu quero o melhor de Deus para a vida dela. Lá no Evangelho de João, capítulo 3, versículo 16, é o versículo que é o coração da Bíblia, da palavra de Deus, fala: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus amou o mundo. E quando nós vamos na primeira epístola de João, capítulo 5, versículo 19, está falando que o mundo jaz no maligno. Mas Deus amou o mundo jaz no maligno, mas Deus amou o mundo, porque a intenção de Deus é salvar, é querer a libertação, a salvação, a restauração do homem que jaz no maligno. Deus quer arrancá-lo das mãos do maligno. Por isso que a palavra de Deus fala que ele nos tirou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Nós estávamos nas trevas, mas mesmo assim ele nos amou. Ele não gostava da nossa situação, ele não gostava do nosso modo de vida, mas ele nos amou e enviou o seu Filho Jesus Cristo para morrer por nós, nos salvar, nos resgatar e nos levar novamente para ele. Não é? João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Quando Jesus deu a sua vida por nós, lá na cruz do Calvário, quando ele estava crucificado, já quase na hora de morrer. Quando nós olhamos isso no Evangelho de Lucas, capítulo 23, versículo 34, quando Jesus viu aquela situação toda, como ele estava, ele orou ao Pai e disse: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Eles não têm entendimento verdadeiro daquilo que eles estão fazendo. Perdoa-lhes. Isso é amor. Eu não posso aceitar o que vocês estão fazendo, mas eu amo vocês.
E eu quero o melhor de Deus para a sua vida. Eu quero a salvação. Vocês estão me matando, vocês estão me crucificando, vocês estão acabando comigo. Mas mesmo assim, eu amo vocês. Eu não concordo com o que vocês estão fazendo, mas eu amo vocês. Eu não aceito o que vocês estão fazendo, mas eu amo vocês. Amar sem gostar é desejar o melhor de Deus para a vida das outras pessoas. Olha o que Paulo fala escrevendo aos Filipenses, no capítulo de número 2. Capítulo de número 2, versículos de 5 a 11. Filipenses 2, de 5 a 11. Olha que coisa impressionante. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Mas tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Esvaziou-se de si mesmo, negou a si mesmo, por amor, mesmo sabendo da situação de ingratidão das outras pessoas. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Eu não gosto de tal pessoa, eu não aprovo a vida que essa pessoa vive, mas eu amo através do amor de Deus. Amar significa, não é você viver de beijinhos, de abraços e de paixões, não. Amar é você desejar o melhor de Deus para a vida do seu próximo. Mesmo sem gostar do modo como vivemos e nos comportamos, mesmo assim, Deus deu o seu Filho para nos salvar. Ele nos amou e ainda nos ama através do seu Filho, que foi morto na cruz do Calvário por nós. Amar sem gostar, sem aprovar, sem esperar nada em troca. Apenas amar, desejar o melhor para o nosso próximo, até mesmo para o nosso inimigo. Fazendo assim, estaremos agradando a Deus e cumprindo a sua vontade. Isso só acontece quando acontece uma metanoia, uma mudança de mente, que só acontece quando nós conhecemos Jesus e o seu Evangelho. Por isso, amor é uma escolha, é uma decisão pessoal. A primeira epístola de João, capítulo 4, versículo 8, está escrito assim: aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Amor incondicional, amor eterno, que deseja o melhor para todos, mesmo que eles não queiram. Mesmo que todos não queiram, Deus amou o mundo e deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. O verdadeiro amor, o amor de Deus, está intimamente ligado a tudo o que é de melhor e para melhor em todos os aspectos. Será que nós estamos entendendo isso? Quando praticamos esse amor, melhoramos em tudo e ficamos cada vez mais fortes e abençoados. Meu Deus, isso é maravilhoso. É somente quando conhecemos Deus, através de Jesus Cristo, que veio trazer o amor ágape para nós, o amor incondicional, amar sem gostar. Todos nós somos bem diferentes uns dos outros. E mesmo assim, Jesus disse para nós. Olha o que Jesus falou para todos nós. Evangelho de João, capítulo 13. João, capítulo 13, versículos 34 e 35. São dois versículos muito conhecidos.
34 e 35. Olha o que Jesus disse. Novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros. Amai-vos uns aos outros. Versículo 35. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. Se eu desejar o melhor de Deus para o meu próximo, independentemente de quem ele seja, como ele está, o que ele faz ou deixa de fazer, eu preciso amar, desejar o melhor de Deus para essa pessoa. Jesus diz para que nós devemos amar até nós precisamos amar até os nossos inimigos. Não amaldiçoar, mas bem dizer aqueles que nos amaldiçoam. Então amar é desejar o melhor de Deus para outra pessoa. Nós precisamos amar, mesmo sem gostar, não é? Lá na palavra de Deus nos fala que o amor está acima de todas as coisas. Depois eu quero que você leia com tranquilidade, quando você tiver um tempo, 1 Coríntios capítulo 13, de 1 a 13. E também Mateus capítulo 5, de 1 a 48, que são as bem-aventuranças, não é? Muitas vezes nós dizemos, eu não gosto disso que você faz, mas eu te amo, desejo que Deus te abençoe. Muitas vezes isso acontece entre marido e esposa e marido com filhos, fala, eu não gosto disso que você faz, eu te amo, mas eu não gosto disso que você faz, mas eu te amo, eu quero o melhor de Deus para a sua vida. Então, o novo mandamento de Jesus é, novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se amardes, tiverdes amor uns pelos outros. Amar sem gostar. Se nós olharmos apenas com os olhos humanos, nós não conseguimos fazer isso, não. Mas através de Jesus, nós conseguimos amar, mesmo sem gostar, mesmo sem concordar. Nós desejamos o melhor de Deus para a vida de todas as pessoas, inclusive daquelas que são inimigas e daquelas que desejam mal para nós. Nós queremos que Deus abençoe e alcance o coração dessas pessoas. Que Deus nos ajude e nos fortaleça para que possamos viver e praticar esse amor, mesmo sem gostar, sem querer. Esse amor é o amor ágape, o amor de Deus, o amor divino, o único e verdadeiro amor, o amor de Deus. Que Deus abençoe a todos nós e revista as nossas vidas do seu infinito amor. Deus abençoe a todos nós. Amém.